Olá, turma 1903, da disciplina de Produção Textual. Esse vídeo vai tratar da segunda atividade que foi proposta para a turma de vocês nessa disciplina de Produção Textual. Veja que é a semana de 15 a 19 de março de 2021. Semana 2. Olá, turma 1903. Na semana anterior, vocês entenderam que o discurso direto é formado basicamente pelo travessão na hora da fala do personagem. Essa é uma das características do discurso direto. No lugar do travessão, também é possível usar aspas duplas na hora de o narrador informar a fala do personagem tal qual a fala foi emitida. Na presente semana, vocês vão ler os textos a seguir e fazer o que se pede logo depois. Acompanhe! A história do Dia das Mulheres e sua relação com o empoderamento. As origens do Dia Internacional das Mulheres são variadas, mas a cronologia dessa história remete a 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, quando um grupo de 15 mil mulheres organizou uma passeata em busca de melhores condições de trabalho. Porém, em 1917, houve um marco ainda mais forte que determinaria o tão famoso 8 de março. Naquele dia, um grupo de operárias russas saiu às ruas para se manifestar por melhores condições de vida e de trabalho, contra a fome e contra a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Oficializada em 1975, a data é marcada por reivindicações como igualdade salarial, igualdade de gênero e protestos sobre a violência contra a mulher e a posição da mulher perante a sociedade. O empoderamento é uma prática necessária na sociedade como um todo. O número de mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, seja ocupando grandes cargos em empresas, empreendendo ou investindo, é muito maior do que alguns anos atrás. Mas apesar desses avanços, a desigualdade entre homens e mulheres no meio corporativo e na sociedade como um todo ainda é alarmante. Como forma de amenizar e modificar essa realidade, diversas empresas estão utilizando o empoderamento feminino como estratégia em seus negócios. O texto 2 é esta tirinha, Dona Isaura. Nós temos duas personagens, uma criança e outra uma senhora. E a criança diz o seguinte: Vó, os meninos me tiraram do jogo porque eu driblei todo mundo e fiz o gol. E no segundo quadrinho, a avó diz: Homens e suas incríveis dificuldades em lidar com mulheres empoderadas. Perceba que essa tirinha fala também sobre o empoderamento das mulheres e das dificuldades que homens têm em lidar com esse fato. Atividade: invente uma crônica com início, meio e fim, na qual a menina da tirinha, acima, viva, naquele dia, aquela situação em que os meninos a tiraram do jogo. Você também pode explorar o que a avó e a menina fizeram em seguida. Use travessões no discurso direto caso existam conversas entre os personagens. Escolha se o narrador será personagem ou se será observador. Professor, eu não entendi, me explica por favor? Explico. Você vai ter que escrever uma crônica. Esta crônica tem como base a narrativa, as características de uma narrativa. Na narrativa, você precisa ter personagem, narrador, situação inicial, conflito gerador, desenvolvimento, clímax e o desfecho, que é a finalização da história. Então você vai inventar uma crônica. Mas a crônica também tem outras características. A crônica retrata um único dia na vida daquele personagem. Então a crônica é um texto cujo espaço temporal é breve, retrata um momento da vida. A palavra crônica vem do grego cronos, que era o deus do tempo, e daí nós temos a palavra cronologia no nosso vocabulário. Existem vários tipos de crônica, mas o que vocês vão fazer agora é uma crônica do dia a dia, uma crônica de uma situação trivial, como é o caso dessa pelada, desse jogo entre os garotos com essa menina. Essa menina fazia parte de um dos dois times e os meninos tiraram a garota do jogo porque ela era muito boa, porque ela driblou os adversários e fez um gol. Então, ela roubou a cena, vamos dizer assim, dos garotos, dos meninos, no caso. Então, você vai inventar um início para essa história. Por exemplo, você pode dizer que naquele dia a menina viu uns meninos jogando, começando
a escolher o time. Era uma manhã ensolarada, um dia de domingo, muito bonito. Todo mundo já estava com os deveres de casa feitos e queriam se divertir jogando uma partida de futebol. Então, a menina quis entrar para um dos times, os garotos, os meninos deixaram, ela foi escolhida para um dos times, e aí você pode dar continuidade, até que chegou naquele momento em que a menina estava driblando todo mundo, fazendo vários gols, e isso começou a deixar os meninos irritados, enciumados, ou seja, com ciúmes, com raiva, porque ela estava se mostrando muito melhor do que grande parte dos outros meninos ali naquele jogo de futebol. E aí você pode depois dizer que a menina foi correndo para a avó, contar para a avó o que os meninos haviam feito com ela. E a avó falou isso, e você vai inventar o que aconteceu em seguida. Se a avó foi lá e fez alguma intervenção na vida daqueles meninos, deu alguma bronca, deu alguma lição de moral, ou se simplesmente houve alguma outra solução dada pela avó. E aí você vai usar a sua criatividade, entende? E você vai escrever em forma de prosa, ou seja, em parágrafos. E caso haja o discurso direto, caso você retrate o diálogo, a conversa de personagens de maneira apropriadamente lá do discurso direto, você vai usar aqueles travessões para marcar o discurso direto, ok? Que você aprendeu, que você fixou, exercitou na atividade da semana anterior, ok? E você vai tirar uma foto da sua atividade, escrita no seu caderno, e vai enviar para esse número de WhatsApp aí. Agora eu quero que você perceba alguns objetivos que eu tenho em mente para essa atividade. O primeiro objetivo é fazer com que você escreva. O segundo objetivo é fazer com que você produza uma crônica. E isso é importante, você saber o que é uma crônica. O terceiro objetivo é fazer com que você exercite as habilidades que giram em torno da estrutura de um texto narrativo. Criar um narrador, personagens, um espaço onde acontece a história, um tempo, informar quando essa história aconteceu, isso é o tempo. E entre outras características, como indicar a situação inicial, o conflito gerador, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, que é o fim da história. Espero que você tenha entendido e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!